Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo nossa gravação. A gente vai começar agora o aulão de literatura. Eu sou o monitor Vinícius Henrique e a gente vai fazer umas questões agora de literatura envolvendo todas as escolas literárias, né, os movimentos literários que vocês vão ver ao longo do Enem. Trovadorismo, arcadismo, barroco, romantismo, naturalismo, parnasianismo, modernismo e assim vai, tá bom? Então a gente vai começar a gravação agora. Aqui eu fiz um slide bem bacana para vocês. Vou apresentar agora e aí a gente começa a fazer as questões. Então vamos lá. Resolução de questões, aula extra do Enem. Então a primeira questão que a gente vai ter aqui é uma questão. Você sabe me informar de qual é essa? A gente está com o John aqui. Sabe me informar de qual movimento é essa escultura, John? Não, professor. Olha só, aqui atrás a gente vê que tem. É bom a gente sempre analisar as imagens. Aqui atrás a gente vê que tem uma igreja assim histórica, com essa bem contornada assim, essas figuras bem Parece bonitas mesmo assim. Oi? uma igreja antiga. Não, essa aqui é no Brasil. Aí tudo que a gente vê aqui é relacionado ao Brasil. Aí a gente Ah, vê essa arquitetura meio europeia, assim, digamos, é, bem assim exagerada mesmo, assim, esses exageros, essas esculturas, assim, a gente pode atribuir a qual movimento? Ao hum, ou é a semana vem. Não. qual? Não, você fala do movimento literário, qual escola literária? É, Eu tenho ideia, professor. do barroco, né? Como que eu Porque posso saber que ele baú? porque o barroco tem muito essa questão de contrastes, essas figuras aqui a gente vai ver mais pela questão aqui, olha. Aqui, olha, com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu, que é um movimento lá da Europa. A gente já tinha conversado nisso em outras aulas, que o barroco mineiro ele pega essa influência assim europeia da arte europeia que chegava até Minas Gerais, mas ele vai se adaptando. Então aqui fala está representada por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, uma cidade aqui em Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Então, toda vez que você vê pedra-sabão, essas coisas, você vai associar mais ao barroco, porque é o que eles utilizavam aqui em Minas Gerais. Porque lá na Europa, utilizavam mármore, essas pedras assim mais ricas, né, para quem tinha maior poder aquisitivo. E aqui no Brasil, no Barroco Mineiro, os escultores não tinham tanta condição assim, então eram pessoas mais do povo, trabalhadores e tudo mais. Então utilizavam pedra-sabão, essas pedras assim de menos prestígio, mas ficavam lindas as esculturas, como a gente pode ver aqui. Então a gente pode ver esses contornos, assim, as obras bem contornadas, esses contornos assimétricos, assim, igual fala, esses detalhes nas vestes. Você pode ver aqui, olha, essas inscrições aqui na roupa, como se fosse um bordado, sabe? Você realmente acha que é uma figura de verdade, não acha? Sim. Esse detalhe, assim, até no papel, acho que é um papel, né, que ele tá segurando aqui, é um detalhe muito bonito, muito, assim, preciso mesmo. Então a gente pode associar isso ao barroco. Uma dica que eu te dei também é a questão da igreja, né? Essas igrejas aqui de Minas, a maior parte delas são feitas no período do barroco, essas igrejas de cidades históricas. Então, se você vê uma foto com uma igreja atrás, você já pode saber que 99% das vezes vai ser relacionado ao barroco. Mas vamos lá. Então vamos à pergunta. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho,
em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. Então a gente vai ver as opções. Opção A: liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. Opção B: credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. Letra C: simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Letra D: personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Ou letra E: singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Vou te dar um minutinho para você pensar, tá bom? Então já temos uma resposta? Tô na dúvida entre a letra A e a letra D. A letra E e a letra D? Então vamos lá. Mas eu vou ficar. E a letra D. Eu vou ficar na letra D, porque o fim da letra E não parece. Sim, a Não gente vai ver parece. isso, a gente vai ver É, isso agora aqui. Você acha que a letra E e a letra D, né? sim, mas eu acho que é a letra D, porque o personalidade de reinado nas obras divinas, e o texto está falando tudo isso. Sim, então vamos lá. Personalidade, a letra D. Personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares. Então é basicamente isso mesmo, você acertou, é a letra D. É uma personalidade sacra, né? Geralmente esculpiam muitos santos. Você pode ver, por exemplo, se você tiver interesse, assim, eu até recomendo você pesquisar um pouco sobre as obras do Barroco. Você vê que a maior parte delas são santos. Porque o Barroco tem esse teor religioso, assim, né? Tanto que a maior parte das esculturas ou são esculturas de santos, ou na arquitetura a gente vai ver muitas igrejas surgindo aí, né, no Barroco. Essas igrejas bem com esses detalhes aqui atrás, esse contorno, né, como a gente falou, esse contorno meio exagerado, bem imponente, assim, né? Bem rico de detalhes. Esses arabescos aqui em cima na arquitetura. Mas voltando às esculturas, personalidade, né? Modelando uma imagem sacra com feições populares. É exatamente isso. A letra E que você tinha citado, ela não se encaixa muito, porque não são personagens dos reinados do reinado na obra divina. São mais personalidades, são feições populares, assim, em uma imagem sacra, sabe? Essa mescla entre o divino, né? Essa imagem sacra, assim, com um rosto, assim, de uma pessoa comum. Beleza? Beleza. Então vamos para a próxima. Aqui a gente tem uma figura de um homem indígena. E é sempre bom a gente analisar as figuras. O homem indígena está portando, né? Alguns instrumentos. Ele está nu e tudo mais. Aí aqui. Opa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa a cobrir, nem mostram suas vergonhas, e estão nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Aí a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, né, uma das cartas que quando chegaram ao Brasil fizeram para narrar, né? Para tentar narrar da forma deles, né? Porque narraram de uma forma bem animalizada, né? Os indígenas, de uma forma assim, né? Que a gente sabe da colonização mesmo, né? Fruto da colonização mesmo. Essa visão, assim, do outro como algo estranho, como algo assim. Nossa, eu estou certo e vocês estão errados, sabe? Essa questão de julgar com base na cultura deles mesmo. Mas, enfim, algo que a gente já conhece. Opa, acabei indo bastante aqui. Então, aqui. Então, a questão 2. Ao estabelecer uma relação entre a obra de Ecold e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia,
do movimento romântico das artes plásticas. Letra B. O artista na pintura foi fiel a seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam o processo colonizador. Letra D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Letra E. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. Aí vou te dar mais um minutinho para a gente poder fazer. Se precisar que volte na imagem e no texto, pode falar, tá bom? Então, já tem alguma resposta? E é a letra C. Eu fiz. A letra C? Você quer falar por que você acha que é a letra C? É porque lá no texto, ele e que como que se fala, né? É tipo ele estava escrevendo o Ninja de uma forma bem crítica, como que se fala, como que se fosse a cultura dele, era o jeito que o índio era, não foi tão civilizado, que ele não, Sim. que Então, os costumes dele não foi tão boa, nem civilizado, segundo o texto. você acha que é a letra C, então? Eu acho que é assim. Vamos voltar E aqui para ver. também, eu também estava pela letra D, mas eu não tinha nenhum contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. A letra C ou a letra D, né? Não, a letra C, porque a letra D não tinha nenhum contraste lá no texto entre a cultura europeia e a cultura indígena. Sim. Vamos tentar fazer agora. Achei muito boa sua explicação, porque você acertou, é a letra C mesmo. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Então aqui vai ser a letra C, exatamente por isso, está representando, né, esse homem indígena que está sofrendo esse processo colonizador, esse processo, né, bem violento que foi da colonização. E aí tá aqui no texto, mostra o indígena, né, que seria, falando assim de uma forma bem brusca mesmo, mas seria esse objeto da colonização, digamos. Obviamente ele é uma pessoa, não é um objeto. Mas eu falo seria esse alvo, né, da colonização, porque quando os portugueses chegaram no Brasil e os europeus também chegaram na América Latina, eles visaram o índio, né, como para ter sofrer esse processo de colonização, para espalhar culturas, angariar bens e tudo mais, que a gente já sabe da colonização aí nas aulas de história. E aí se acertou porque tá falando, né, como eu disse, desse habitante das terras indígenas que sofreriam um processo de colonização. A letra D, o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Ela não se aplica tanto, porque aqui no texto a gente pode ver um certo contraste, porque como eu disse, né, eles estão julgando, né, os indígenas, por exemplo, quando falam andam nus. Por que eles notam que os indígenas andam nus? Porque na Europa lá eles não andam nus, sem nenhuma cobertura, assim. Tem as roupas para cobrir as vergonhas, né, que seriam as partes íntimas. É, Aí fala, né? A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados. Então, assim, eles veem essa diferença porque não é uma coisa que não havia no meio português, assim. Que geralmente o português tem a pele branca, né? Naquele período, no caso. E aí eles chegam, se deparam com esses indígenas assim pardos, de pele meio avermelhada e tudo mais. Então é esse contraste. Só que na imagem não tem esse contraste, entendeu? Uma coisa muito importante da gente ver é ver se as duas partes que citam aqui são validadas pelo resto da alternativa. Então, se a gente pegasse só
O texto poderia até ser, apesar que não é o foco do texto falar sobre esse contraste da cultura europeia e indígena, mas tem esse viés assim contrastivo, né? Esse viés assim de, olha, eles são assim, ele não explicita isso, mas ele fala, né, olha, os indígenas são nus. Por que ele observa que os indígenas estão nus? Porque ele não está. Então ele faz meio que essa comparação implícita assim. Mas na pintura não há isso, não há essa comparação. Só é uma retratação do indígena mesmo. Então você acertou. É a letra C, que né, a pintura e o texto têm a característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam processo colonizador. Entendeu direitinho? Sim, professor. Então vamos para a próxima, questão 3. Questão 3, ela vai abordar né, memórias póstumas de Brás Cubas, que ela vai falar sobre Brás Cubas, né? Que é o. É como eu posso dizer? Um burguês, né? Do período século XVIII, XIX, se não me engano. E aí ele falece, já de início ele já narra o livro, né? Ele não é um autor defunto, ele mesmo salienta isso, ele é um defunto autor, que ele mesmo morto, ele tá narrando, né, a história dele. E aí ele vai falando, né, sobre ele morto, contando sobre a vida dele e tudo mais. Então aí vamos, essa parte já é logo no comecinho. Então vamos ler agora. Óbito do autor. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rijos e próspero. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe fúnero, tudo isto é a dor crua e má que lhe corrói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isto é o sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então aí já é, né, o Brás Cubas narrando a morte dele, narrando, ele fala né, até o horário, né, às 2 da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, que ele fala exatamente a hora de óbito dele, vai contando, né, que ele foi acompanhado, tinha 64 anos, era solteiro, foi acompanhado por 11 amigos, o discurso que fizeram no velório dele e tudo mais. Então aí vamos para a próxima. Aqui a gente tem uma imagem, né? Essa imagem, né? Como você pode estar vendo aqui, um caixão, pessoas em volta, a chuva. É uma ilustração, né, do pintor Cândido Portinari, que está no livro do Brás Cubas, né? Então tem uma edição muito boa do livro do Brás Cubas, né? Que é lançada recentemente. Mas tem essa ilustração, né, de Portinari. Bem bacana, né? Esses traços, assim, bem legais. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis, distorce a cena descrita no romance, expressa um sentimento inadequado à situação ou contraria o que descreve Machado de Assis. Aí você vai ter um tempinho para poder pensar, se precisar que eu volte na ilustração também, tá? Se eu vou tirar uma ilustração para mim, professor, por favor. Aqui a ilustração é essa. Eu vou tirar na questão. Questão aqui.
Tenho dúvida entre a letra C e D, né? Sei, né? Então vamos fazer ela então. Você quer justificar porque você acha que é a C ou a D? É, pode justificar. Oi? Pode fazer, né? Mas eu tô na dúvida entre essas duas, a D e a C. Mas fala pra gente por que que você acha que é essas. Porque ele, na pintura, ele parece estar descrevendo alguma coisa que está acontecendo lá no texto, na obra de Machado de Assis. Aí você acha que se você pudesse colocar uma só, qual você É, colocaria? é a letra C, C que eu ia colocar, né? Letra C? Sim, Tá bom. Então vamos lá. Você coloca C porque você acha que distorce a cena descrita no romance, certo? sim. Vamos ver então, hein, John? É, Opa. Opa, agora foi. Então, a correta seria a letra A, né? Você entende por que seria a letra A? Porque a letra C, ela fala que distorce a cena. Não está distorcendo, porque ele está apresentando exatamente a questão que a gente tinha abordado da questão do velório, a questão da questão de estar enterrando o Brás Cubas, né? Aí tem as 11 pessoas em volta. Não dá pra ver muito bem que essa imagem tá meio ruim. Mas, queria ter conseguido dar um zoom aqui, acho que eu não vou conseguir dar um zoom. Mas são basicamente isso, né? Só que ela também apresenta detalhes ausentes, né? Expande. Porque, por exemplo, aqui fala que foi uma fina chuva. Uma chuvinha miúda, triste e constante. A chuva aqui tá bem grossa, né? Você pode ver esses riscos aqui bem fortes, são a chuva. Você vê mais detalhes também aqui em volta, o caixão e tudo mais. Aí essas outras campas, né? Esses outros lugares onde enterram pessoas em volta. Você vê uma descrição de detalhes maior. Então não distorce a cena porque ela mostra exatamente o que ele fala, só que dá essa riqueza de detalhes, né? E aqui, a letra D expressa um sentimento inadequado à situação. Na verdade, também não se aplicaria, porque pelo fato de estar em preto e branco também, todo mundo, a chuva, todo mundo de guarda-chuva, com roupas fúnebres e tudo mais, dá essa ideia mesmo de tristeza, essa ideia de um velório, de perda de alguém. Então, o sentimento que passa aqui é esse sentimento de tristeza mesmo e tudo mais. Também não contraria o que descreve Machado de Assis, porque ela fala exatamente o que está aqui no texto, só que expande mais, entendeu? Ela dá uma riqueza de detalhes maior. Tudo certo? tudo certo, professor. Então seria a letra A. Você conseguiu entender por que a letra A? Sim, Porque dá uma riqueza maior de detalhes que o Machado não tinha falado, né? é, Então vamos para 4 agora. Cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço olhando imensidades. Mares, estrelas, tarde, natureza. Tu se vestes igual uma grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades, sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? É um poema de Cruz de Souza. Você sabe me informar mais ou menos assim de qual movimento, né, qual escola literária que seria esse poema? John? sim.
Você sabe me informar mais ou menos de qual poema seria, de qual movimento literário seria esse poema, essa poesia? Qual movimento, assim? Você falaria, ah, não, esse é romantismo, esse é barroco. Qual você acharia que é? Isso aí do simbolismo, se não me engano. Isso, exatamente. Porque até a questão do nome também ajuda, né? O Cruz de Souza, ele é um É, dos grandes nomes do simbolismo, mas a gente vendo aqui, olha, essa temática misticista, né? Esses elementos místicos, essa subjetividade, né? Que tem no simbolismo. Que olha, toda alma num cárcere, nas trevas, imensidades, no etéreo, né? Pureza, almas presas, prisões colossais abandonadas, calabouço, mistério no céu. Todas essas palavras, assim, todas essas expressões, essas construções assim dos versos indicam, né, para um misticismo, para até o próprio título, né, Cárcere das Almas. Então, é simbolismo mesmo, acertou. É sempre bom a gente analisar, porque aí a gente consegue perceber. E aí até a questão também fala, né? Simbolismo. Mas tem questões que não falam, então é bom a gente dar uma analisadinha pra gente saber melhor onde a gente tá, beleza? beleza. Então aqui, os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz de Souza são. Ah, olha só, então a gente já adiantou, porque a gente estava analisando, né, alguns elementos do simbolismo nos versos, mas aí aqui, olha, está pedindo exatamente isso. Os elementos formais e temáticos do simbolismo, qual você acha que seria? A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras, ou a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano? É Aí, a letra C. Ah, sim. a letra C? É, Por que seria a letra C? porque que só é a letra C que está falando do que tem, na letra C, como tem o refinamento estético de forma poética e o tratamento metafísico dos temas naturais, é isso mesmo que o simbolismo está aí tratando. Exatamente, John. Palmas para você, acertou. Você tá acertando tudo hoje. Então, seria mesmo essa letra C por causa de quê? Igual você tinha explicado, né? Esse refinamento estético da forma poética. Você vê muito essa musicalidade, né? Essas rimas aqui. Até a gente falando assim, acho que lendo não dá pra gente ver e tudo mais, mas a gente falando, a gente consegue perceber mais essa melodia, né? Essa musicalidade. E também a questão do tratamento metafísico de temas universais. Então fala muito sobre morte, sobre esse cárcere das almas, né? Para onde as almas vão depois de morrer? Será que minha alma vai ficar presa? Será que as nossas almas vão ficar vagando por aí, né? Ó, almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, né? Tem muito essa questão de, meu Deus, misticismo, Deus mesmo, né? Deus atua como uma figura mística no sentido do céu, né? Essa coisa de céu, inferno, almas, anjos e tudo mais, né? Digamos, Como a gente disse, o próprio cárcere das almas, o título mesmo já fala disso, né? Então você acertou. Agora uma só uma literatura coisa. mais aberta e que está parecendo com os movimentos lá no a terceira e terceiro período, e quarto período da literatura haitiana. E o simbolismo está muito parecido Com o quê? Pode falar de novo? com o quarto período da literatura haitiana. Olha que bacana. Aí eu vou até anotar, vou pesquisar depois. Eu acho que eu nunca li nenhum livro da literatura haitiana, não, mas eu preciso, né? Sempre bom. É muito interessante a literatura haitiana. É Mas muito não, bom. não, Oi? é, é porque não sou ele, e algumas literaturas, e período literário que eu já vi no sul do Haiti, e algumas vezes tem alguma coisa semelhante entre esses
autores, mesmo que não estava acontecendo no mesmo período, não sei se foi por coincidência, que algumas vezes eles estão tratando alguns temas parecidos. Sim. Eu achei muito bacana. Eu vou pesquisar, porque é sempre bom a gente sair pra quem estiver vendo a aula também. Fica a dica, pesquisem, né? O terceiro período? É quarto período. O A quarto. gera- Hã? sim, o quarto período. A geração da Wanda, se que eu posso falar isso em português, porque antes disso a literatura estava muito restringida numa coisa nacional. Mas assim, quando chegou esses autores, eles falaram, tinha dois pensamentos, um nacionalista e um exótico. Você teve alguns autores que fizeram parte da literatura nacional, estavam falando das coisas que estão acontecendo lá no Haiti, das mulheres haitianas, mas o outro pensamento estava na mesma geração e falou, a literatura tem que ser uma coisa mais aberta, a gente pode falar de Deus, da morte, do amor, das coisas sociais que estão acontecendo no mundo inteiro, não só daqui do Haiti. Exatamente, John. Então fica essa dica, né, pra mim também, pra você que estiver assistindo a aula, pesquisem o quarto período da literatura haitiana, que o John deixou essa dica pra gente aqui. E, John, você quer indicar algum autor que você goste? De algum autor do Haiti, desse período lá no Haiti? Sim. É, Edzia Villar, Como? Edzia Villar, eu vou escrever lá no site para você. Tá, eu vou mandar no grupo depois. Você pode mandar pra gente no grupo que a gente tem Sim, do Pro sim, Imigrantes. E aí a gente sim, indica depois. Mas muito obrigado pela dica, John. Achei bem legal. sim, E fica a obrigado, dica, fez. né? É bom a gente Tá, ler coisas novas, diferentes, que saiam, né, desse eixo da Europa e tudo mais. Então é bem bacana a gente ler. Beleza? Mas conseguiu entender por que é a letra C aqui? John? sim, professor, eu consigo. Ah, sim. Entendi. Tá bom, então vamos pra próxima. Então aqui a gente tá vendo Brás Cubas de novo. Vamos lá, Brás Cubas, famosíssimo na literatura brasileira. Maravilhoso também, recomendo muito que vocês leiam, porque Brás Cubas é um livro sensacional. Machado de Assis é sensacional. Um dos maiores autores da literatura brasileira, então vamos lá. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então aqui a gente vai ver uma crítica ao romantismo, um movimento que veio antes, né, desse período que o Machado de Assis escreve Brás Cubas. E Brás Cubas tem bastante crítica ao romantismo, porque ele pertence a um período que eles pensavam, tipo, oh, não vai rolar fazer romantismo mais, sabe? Esse povo do romantismo tá muito exagerado, tá? Ah, então uma coisa muito idealizada. Ah, não, mas o amor, amor, amor. Não, vamos falar da sociedade como ela é. Vamos mostrar tudo que tem na sociedade. Não vamos ficar nessa ideia de amor, de romantismo, não. Vamos fazer uma outra coisa. Então é basicamente isso que o Machado de Assis fala aqui. Então vamos lá. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto, nenhuma sarda ou espinha não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então vamos lá. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Letra B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Letra C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza cheia daquele feitiço precário e eterno. Letra D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos.
Ou letra E, o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. E aí, John? Acho que é a letra A, pra mim. Letra A? Sim. Mais uma que você acertou, John. Parabéns. Vai arrasar no Enem, porque é a letra A mesmo. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. É exatamente isso que eu tinha falado antes de ler o texto, porque a gente está num período aqui em Brás Cubas que os autores não queriam mais saber de romantismo, queria contrapor essa ideia idealizada da amada. Não, mas a pessoa que eu amo é perfeita, ela não tem espinha, não tem sarda, ela é maravilhosa, ela é quase uma anja, né? Ela é quase um anjo, assim, do céu que veio até mim, assim, ela é perfeita. Não, não tem isso mais nesse período do Brás Cubas. Então aí, depois no realismo, naturalismo, a gente vai ver mais a sociedade como ela é. Brás Cubas é do realismo. Então a gente vai ver essa ideia mais real mesmo. Ela pode ser bonita. Agora ele fala aqui, ó, era bonita e fresca. Mas ela tinha espinha, gente. O que eu posso fazer? Ela tem sarda, ela tem espinha, ela pode estar com o cabelo bagunçado, ela pode, sei lá, não sei, ter a pele oleosa ou ter a pele seca. É, sei lá, não ter esses padrões de beleza, assim, sabe? Ela é humana, ela é real, entendeu? Então, é basicamente isso que ele fala aqui. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Tá? Deixa eu ver onde é. Aqui, ele mesmo já fala, olha, é, não digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance. Então ele mesmo já fala, não é romantismo aqui. É que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Então ele fala, era bonita, saía das mãos da natureza e tudo mais. Então é isso. Entendeu? Sim, professor. A gente sai desse momento de exaltação da beleza, Da- de uma idealização, para um momento de realidade. Você é bonita sim, mas você tem seus defeitos e tá tudo bem, não é? Então, Sim. você queria comentar alguma coisa? Não está certo, né? Essa questão. Então vamos lá. Aí a questão 6, canção. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto. E morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos, entre as águas e areias, cegaram como os das estátuas, a tudo que existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, e endureceu junto ao vento, e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim, e só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Uma poesia muito bonita, né, John? É muito bonito. Da Cecília Meirelles. A gente vai começar a ver modernismo. Você sempre me pergunta de modernismo, a gente vai começar a ver modernismo agora. Porque a Cecília de Meirelles ela se encaixa, né, nesse período do modernismo. E aí a gente vai ver aqui. Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundada na contradição entre a vontade de espera pelo ser amado e o desejo de fuga, expressão do desencanto diante da impossibilidade de realização amorosa. Letra C. Associação de imagens díspares indicativas de esperança no amor futuro. Letra D. Recusa a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada. Ou letra E. Consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. Me dá um minuto, professor. Tudo bem. Se quiser que eu É, volto também, vou dar uma procurada disso para mim. Então, para ler. pode ler com calma e tudo mais.
Podemos voltar Eu agora? acho que é, É qual? é a B, não a A. A letra Eu B? acho eu acho que é a B. Por Porque a quê? letra A aparece. Porque é uma expressão de, assim, no texto que você viu que ele está falando de alguma coisa que ele quer, mas na verdade que tá parecendo que na verdade ele não tem. Mas ele quer essa coisa, mas na realidade ele não. Como se fosse uma coisa que que tá fugindo dele. Pra mim, Exatamente, falou tudo. É a letra B mesmo, expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. A gente vê aqui uma coisa que, né, no desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram, é que certamente tu vinhas. Então ela, né, acredita certamente que ele vai vir. Aí depois ela sim, fala, né, eu te esperei bastante, né, sem desespero, morri de infinitas mortes, né, guardando o mesmo gosto. Aí quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como das estátuas a tudo quanto existe alheias. E aí depois ela fala, né? O sorriso que eu levava desprendeu e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Essa impossibilidade, né? sim, Do amor, né? Desse desencanto mesmo, assim. Essa tristeza de que não te esperava tanto aqui, mas, né? Talvez você só ainda viva nessas águas aí, você não veio mesmo. Então é dentro basicamente desse, isso. Oi? dentro dessa água sem fim. Sim. Essa Como se água sem parecer fim, uma né? coisa. Essa É, ideia. Podia ser só águas, mas ela falou, não, essas águas sem fim, é né? sem fim. Essas águas que não acaba mais, não sei nem onde você tá. Sumiu pelo mundo aí, então não tem como. Então, é a letra B, certinho? Sim, certinho, professor. Vamos para a próxima. A 7 agora, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa pertence a qual movimento, mais ou menos? Da Costa. É, Cláudio Manuel da Costa. E é o romantismo, né? Deixa eu ter- Oi? É o romantismo, se não me engano. Então, ele é mais pro arcadismo, assim. Tanto que a gente até consegue ver umas coisinhas do arcadismo nesse poema. Então, agora é sua vez de ler. Você quer ler pra gente? Sim. É do arcaísmo. Sim. Você quer ler pra gente? Sim, torno a veloz. O monte, o montes, o destino é que me torna opor neste alteiros. Onde um tempo os gabões deixei grosseiro pela traja da cota, rico e fino. Aqui estou entre aramendro, entre colino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo coisas os misérios vaqueiros, atrás de seu cansado destino. Se o bem ele está se o bem ele está chupando, pode tanto que chegar a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia e o que até agora se tornava em pranto se converta em afeto de alegria. Cláudio Exatamente. Manuel, Oi? Cláudio Manuel da Costa, Cláudio Manuel da Costa. Exatamente. Então aí a gente vê esse poema, né, bem arcadismo, a gente vê essas. Sempre vai ter, assim, alguma coisa no léxico, né? No léxico, no caso que eu falo nas palavras e tudo mais. Na construção mesmo, no estilo. A gente já consegue identificar em qual período é. A gente pode ver essa questão do monte, né? Os outeiros, gabões, trajes da corte, vaqueiros. Você lembra que a gente estava fazendo isso um dia? A gente vê quais palavras se encaixavam em cada movimento? Sim, Porque tem uma predominância maior de uso, né, nessas palavras, até do ambiente mesmo, por exemplo. Não tem como, hoje em dia, no modernismo, eu começar a falar muito de montes, de corte e tudo mais, porque não é uma realidade de hoje. Mas naquela época,
era uma realidade, né? Os montes, os trajes da corte. É um período do arcadismo, o que não vale também para o período de hoje em dia. Então, assim, cada período vai ter, né, suas construções, assim, digamos. Então, aí vamos ver a questão. Essa questão é bem grande. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, que a gente viu, né, agora há pouco, analise a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. A gente vai ter as alternativas. Os montes e outeiros, mencionados na primeira estrofe, são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. B. A oposição entre colônia e metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta dividindo a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. Letra C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Ou letra D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade na terceira estrofe é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Ou letra E. A realidade de atraso social, político e econômico no Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe à transformação do pranto em alegria. Essa é bem grande, vou te dar uns minutinhos para você fazer. É. Eu acho que parece a letra C, professor. Então, seria a E letra a C? letra, e a letra B, né? Letra C ou B, John? Letra B. Por que seria a letra B? Vamos ver essa justificativa. É porque lá no acadismo, ele, na ideia do acadismo, ele, na literatura do acadismo, eu posso interpretar que ele sempre estava falando de uma. Apesar que ele está exaltando o país, mas ele está falando de uma, de uma coisa verdadeira. Aí ele não está representando uma coisa que é no imaginário, uma coisa fictiva, mas ele está falando de uma coisa que é da realidade mesmo. Aí por isso que eu ia ficar na letra B. Sim. Então, vamos lá. Na Bom, letra A, vamos fazer agora. Na letra A, os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe, vamos ver aqui. Torno a ver-vos, ó montes, o destino a que me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Então, montes não seria muito
o ambiente onde o pessoal da corte, né, os reis ficariam. Os nobres no caso, né? Os montes e os outeiros, quem fica mais são os camponeses, aquele pessoal do campesinato e tudo mais. Então, assim, não tem como a gente associar montes e outeiros com um traje rico e fino, né? Então a letra A já está errada. A letra B que você disse, a oposição colônia e metrópole, perdão, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividindo civilidade do mundo urbano da metrópole e rusticidade da terra da colônia. Exatamente. Ele faz esse contraponto aqui, olha, da cidade, com os montes e outeiros. Aqui, se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converte em afeto de alegria. Aí ele fala, né, muito esse contraponto entre a cidade, os vaqueiros, corte rico e fino e os montes e outeiros. Então é muito esse paralelo, né, entre a vida, né, da civilidade do mundo urbano e a rusticidade da colônia. Beleza? Beleza. Mas, Certinho? na verdade, é um chute, porque quando que eu vejo a D e a E, que ele não está muito parecido com o texto. Aí que A para letra E? mim, não, aí a D não tem. Eu já descartei, porque ele não tem muita coisa a ver com o texto. É, mas na verdade foi um chute que acertei, né, pra falar a verdade. Mas não pode chutar, hein? Vamos tentar pensar assim, por que que a gente tá. Por isso eu peço pra você justificar. É óbvio que no Enem vai ter momento que a gente vai chutar mesmo e tudo mais, mas vamos tentar sempre pensar um pouquinho pra fazer, ver quais aspectos a gente consegue encaixar e tudo mais. Eu não quero que você decore, tipo, ah não, o romantismo é isso, arcadismo é isso. Eu quero que você tente pensar, por que que no romantismo é isso? Ah não, no período do romantismo os escritores, né, exaltavam mais sei lá, as amadas e tudo mais. Ah, não, no arcadismo era o momento histórico, né, né, perto assim da colonização e tudo mais, os portugueses chegando, então eles falavam muito, né, sobre essa questão da colônia, da metrópole. Então é muito o assunto do momento, digamos assim, sabe? Então Sim, é tá isso que eu certo. tinha te falado, sobre a gente ver certas palavras, certos assuntos, certas construções que vão ser de cada momento. Igual eu tinha te falado, não tem como a gente falar, por exemplo, de carro, por exemplo, falar assim, não, gente, vamos exaltar os carros nesse poema do arcadismo, sendo que não tinha nem carro naquela época. Ou então a gente falar, por exemplo, que eu tô andando de cavalo sei lá, na última fase do modernismo. Não, porque as pessoas já tinham carro naquela época, as pessoas andavam mais de carro e tudo mais, entendeu? Sim, tá certo, professor. Então eu quero mais que você tente ver por que que você está falando que é essa. Ah, não, a letra A. Por que que a letra A? Letra B. Por que a letra B? Mas tá tudo bem chutar também. Mas vamos tentar É, sempre pensar um pouquinho. sim, tá certo. Então aí a gente vai ver a Luiz de Azevedo agora. A Luiz de Azevedo é de qual momento? Não vale olhar na internet, hein? Não. Só que eu esqueci, né? Você Deixa esqueceu da a Luiz de Não, Azevedo? é, O Cortiço é um texto muito famoso desse momento, hein? Um momento depois do romantismo, o. finalzinho do século XIX, aí pertinho da Sim, gente. eu esqueci, mas é o quinhentismo. Não, quinhentismo é lá atrás. Tô falando uma coisa pertinho da gente aqui no século XIX. Vamos pensar em questão de É assunto. no modernismo. Também não. Vamos pensar na questão de assunto. Você falou que era o quinhentismo. No quinhentismo, o pessoal estava chegando aqui no Brasil ainda, invadindo, né, o Brasil. Não estava chegando, estava invadindo mesmo. O povo estava chegando aqui no Brasil. E aí, não tinha como a gente falar de cortiço. Porque o cortiço, ele vai se dar de acordo com a vida urbana, essa questão do higienismo social. Então, eu pego sei lá, os negros,
os pobres, as pessoas de classe menor, as pessoas mais vulneráveis, jogo pro cantinho assim da sociedade, tiro dos centros urbanos para deixar o centro urbano bonitão assim, sem ninguém Uhum. que eu não queira. Então eu tiro Sim. todo mundo que eu não quero. Eu tiro pobre, tiro minorias, tiro pessoas de mais vulneráveis, assim, negros, pobres, trabalhadores. Jogo tudo para os cantos. E aí que surgem esses cortiços, né? Essas vilas, assim, essas casinhas muito juntas, essa dinâmica social, assim, dessa até uma certa unidade, né, que vai gerar depois as periferias. Então, É do romantismo. também ainda não. É depois do romantismo, John. O romantismo, assim, tava É começando, trovadorismo. assim, O ainda a surgir essa trovadorismo. questão. Hã? Trovadorismo, romantismo Trovadorismo também não, é John. Trovadorismo é nascimento. mais atrás. Não, Ele é é só que do. eu estou tentando localizar no qual que ele estava. Não, é Porque exatamente. Eu tô te público. dando esse contexto histórico pra gente tentar associar para ver qual momento, assim. Não. Então, a gente pode falar que é modernismo? Não, ainda não. Tá muito cedo para ser modernismo. Mas também não é um trovadorismo que tá bem lá atrás. Trovadorismo o pessoal tava assim nos campos ainda e tudo mais, né? Não tinha essa dinâmica social, essa dinâmica urbanizada e tudo mais. É o O Aloysio de naturalismo. Azevedo, É do naturalismo. ele se insere no naturalismo, finalzinho do século XIX aí, né? Essas dinâmicas Não, da cidade e tudo mais. Até após, né, essa questão da abolição da escravatura também, que foi assim né, uma coisa que divide opiniões, porque realmente é uma coisa muito polêmica nessa questão da abolição da escravatura, porque simplesmente falaram, olha, vocês estão livres, mas para onde vocês vão, problemas seus, para as pessoas que estavam escravizadas. Então aí surgem esses cortiços também, né, a gente vai ver também, o Aloysio aborda muito essa questão também, né, no livro dele, enfim. Cortiço, um dos marcos do naturalismo. Então é sempre bom a gente localizar pelo tempo, né? Ah, não, esse assunto é de qual momento e tudo mais. Por que, que esse autor fez isso? Porque não tem como, por exemplo, você está tendo essa questão das dinâmicas sociais urbanizadas, eu começar a falar de campo, de monte, de não sei o que, lá do arcadismo, sabe? É muito relacionado ao momento mesmo. A gente vai falar do que está acontecendo agora, beleza? beleza. Então, enfim, voltando. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente, o cavalinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com o chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada, eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícias de festa, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Então é basicamente essa dinâmica social também, né, do, das músicas, né, que esses povos minorizados tocavam, digamos assim, que vai originar também o chorinho, né, um tipo de música que a gente tem aqui no Brasil muito boa também. Origina posteriormente também o samba, enfim, o violão, né, que é um instrumento mais acessível, o cavaquinho, digamos também. Então, assim, é basicamente uma cena musical aqui, né? O pessoal curtindo uma musiquinha bem bacaninha. Então vamos para a próxima. No romance O Cortiço, 1890, de Aloysio de Azevedo, então é isso que eu estava falando, olha. O Cortiço é do finalzinho do século XIX, então por isso tem toda essa dinâmica social que a questão vai abordar aqui, olha. As personagens são observadas com elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas, exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo,
Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Destaca o sentimentalismo brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. Ou atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Olha, olha, hein? Vamos ver, John. Qual você acha que é? Só um minuto, professor. Pode fazer. Precisar de voltar no texto também. É a letra C. Letra C? É, Por que seria a letra C, John? porque nesse trecho aí, O trecho, vou voltar no trecho então. Então ele fala porque muito. lá no texto ele tem uma elevação da música, dessa música que ele está falando lá no texto, como ele está exaltando essa música brasileira na, sobre a cultura mesmo portuguesa, para mim, porque o jeito que ele está apresentando essa música, essa cultura que existe aqui no Brasil, para mim é uma forma de fazer uma exaltação de bem, da cultura brasileira mesmo. Exatamente. Até fala, né, que o povo brasileiro é um povo feliz e tudo mais. Ultimamente a gente tá meio tristinho, assim, certas questões acontecem políticas no momento e tudo mais, mas enfim, não vamos abordar isso. Mas a gente, do povo brasileiro, é aquela coisa, né? O brasileiro não desiste nunca, o brasileiro é um povo feliz e tudo mais. Então, o que acontece? No Brasil, começou, né, a surgir esses estilos musicais, assim, bem animadinhos, né? Até fala, né, a música crioula, essas influências afro-brasileiras, o chorado baiano, o cavaquinho, né, que anima o pessoal. Tava todo mundo meio triste e tudo mais. E aí começa a tocar um cavaquinho, assim, todo mundo já fica feliz e tudo mais. Então é basicamente isso, né? Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. A música brasileira começa a tocar, né, aqui já fala, né? Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, né? Como se algo lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. Então foi só tocar o cavaquinho que a galera já fica feliz, começa a dançar. Aí fala, né? Que era como se fosse um frenesi de amor, uma música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera. Como se a música te acariciasse, te acolhesse e falasse: vem cá, meu filho, vamos dançar um pouquinho assim, vamos animar, beleza? Beleza. Então é a música brasileira, né? A música brasileira bem animadinha. Já ouviu alguma música assim? Você fala: meu Deus, eu tava triste, tocou essa música, eu fiquei feliz. É, acho que Qual música te deixa assim? Uma música que. Pode ser um funk também. Naquela época não tinha funk, né? Mas hoje em dia já tem. Qual música brasileira te deixa alegre, assim? jogo. Como é que se chama? É a lenda, né? Tem Qual? dos artistas. Eles cantam uma música que se chama A Lenda. Eles cantam muito bem também. O Beto é o artista brasileiro que eu Qual prefiro. música? Não entendi. Tem um que é uma menina e um menino que tá cantando juntos. Ele faz uma canção que se chama A Lenda. A Lenda. E A também o Lenda? Beto. Ah, é. Também Que legal. A música é Juliano. animada? Ele é muito animado. Bacana. E qual que é a Também o outra? Beto canta muito bem. Hum, Sim, esse cara sou eu, não. Sim. bacana. Então aí fica a indicação do John pra gente ouvir depois essa música que chama A Lenda. E aí, conseguiu entender por que, que tem esse poder envolvente, por que, que é a letra C? Sim. Então vamos pra próxima. Só pra gente encerrar aqui, daqui a pouco a gente vai encher a barriguinha, comer um pouquinho, né, John? Almoçar. É. Então vamos rapidinho pra gente almoçar. Aqui a questão 9. A gente vê um texto do José de Alencar. Agora a gente vai no. Não vou falar qual movimento, quero que você me fale. José de Alencar é de qual movimento?
José de Alencar é do. Não vale olhar na internet. Não, Século XVIII aí. O que estava rolando no século XVIII? eu acho que é a literatura nacional, do nacionalismo, né? É, um forte nacionalismo na Do forte literatura. nacionalismo, né? Essa exaltação, assim, do indígena, né? Do brasileiro. Dos temas, né? Dos temas sociais, assim, também, que a gente começa a ver uns temas sociais, assim. Esses romances, assim, de costumes e tudo mais. Romances urbanos a gente começa a ver também. Então, qual movimento que é esse? Movimento nacional, né? Não, mas qual Nossa, movimento? Barroco, arcadismo, romantismo? do qual movimento? Do movimento de José de Alencar? José de Alencar tá em qual movimento? Ele não Romantismo, é né do não? romantismo? Sim, é do Romantismo, isso aí. romantismo? Isso aí, José de Alencar ele produz nas três fases do romantismo, né? Ele tá em tudo. Romantismo, falou em José de Alencar, você já pensa no romantismo. E falou no romantismo, você pensa em José de Alencar. Um dos maiores nomes do romantismo, assim. Muito bacana também, José de Alencar. Mas Sim. enfim. Então vamos lá. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos que usam para vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina, guardando com a viúva as deferências devidas à idade. A moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não deveria exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Aqui um texto de Senhora, né, um romance urbano, né, maravilhoso, que aborda a questão da Aurélia Camargo, né. É uma personagem muito famosa do José de Alencar, gosto bastante desse livro também. Fica a dica aí caso vocês queiram ler, se vocês quiserem pesquisar uma resenha, né, ver o que acontece no livro, porque é muito bom mesmo, recomendo bastante. Não sei se dá tempo de ler antes do Enem ainda, mas se tiver um tempinho livre, quiser ler, muito bom, recomendo. Então aí o romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 1875, século XVIII aí, finalzinho, então vamos lá. Fragmento transcrito: a presença de Firmina Mascarenhas, como parenta de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo de seu romance. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher financeiramente independente, ou o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade naquele período histórico. Vamos ver, hein, John? Vamos ver o que está correto, o que está errado. Pode fazer aí. Acho que é a letra D, professor. Letra D? Porque lá no texto ele você pode perceber um tipo de um tipo de respeito que a femina tem
pela Almeida Camargo. E de fato que ele parece uma mulher independente, que tá parecendo uma mulher independente. Ah, no texto você pode um tipo de respeito que a femina tem pela essa mulher. Sim. É Uma coisa. que para mim, a palavra sexista, às vezes, quando que ele está empregando, é tipo algum preconceito que tem, que tem com o gênero feminino. Aí quando que se tem esse tipo esse tipo de você está independente, você não tem uma dependência com uma pessoa, aí isso, isso, isso faz com que você supere esse tipo de preconceito que pode ser que estava existindo na sociedade brasileira. Exatamente, John falou tudo. Então é exatamente a letra D mesmo. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher financeiramente independente. Então, pra que a Firmina tá lá? Vamos ver se eu encontro no texto aqui, olha. Aqui, mas essa parente fala da Firmina, né? Que a Aurélia era órfã. Tinha na companhia dela uma velha parente, a Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhava na sociedade, mas essa parenta não passava, né, de uma mãe de encomenda. Porque, né, a sociedade brasileira naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Se hoje em dia a gente já encontra muito machismo por aí na sociedade brasileira, quem dirá naquela época, né? Então, assim, É, exatamente, você acertou, tá certíssimo. A dona Firmina Mascarenhas, ela tá lá como essa figura assim feminina, porque a mulher sozinha naquela época não podia, né? Ela era tava lá sozinha assim não podia, tinha que ter uma mãe com ela, uma figura feminina, uma figura assim paterna, digamos assim, paterna no sentido assim de pai e mãe e tudo mais. Como ela era órfã, tinha a mãe com ela pra, né, dar essa estabilidade pra ela, que senão iam ver ela com maus olhos. Certinho? certinho, professor. Eu tenho alguma questão que é mais calma do que outra. O problema é, para mim, tem problema quando eles pedem para fazer uma interpretação de um poema que está escrevendo aí. Ah, você imagina para nós que é estrangeiro, vai ser muito difícil para, às vezes, para entender o que o autor quer expressar, o que ele quer dizer, porque a língua está muito, que eu posso falar refinada, é um português só muito, parece bem refinado demais, e às vezes antiga para entender o que ele quer dizer, quer expressar, e demais. Exatamente. Então, naquele período, né, a gente tem que pensar pela questão do período histórico. É, Antigamente, as pessoas falavam de uma forma que hoje em dia não falam mais. Se você pegar um poema do trovadorismo, do arcadismo e tudo mais, você vai ver que a linguagem é completamente diferente, porque questão de tempo, questão de momento. A gente foi tendo uma certa liberdade da forma de falar, com o tempo. Então, a língua de hoje não é a mesma língua de antigamente. Por mais que seja o mesmo português e tudo mais, português brasileiro no caso, mas a gente vê muito resquício de português de Portugal mesmo, no quinhentismo, no arcadismo mesmo também. E aí, hoje em dia a gente foi criando, né, essa identidade nacional até certo ponto. O português brasileiro foi se tornando um pouco mais independente também. A gente tem palavras próprias nossas, tem nossa própria forma de falar, então é meio diferente mesmo. Mas eu tô aqui para te ajudar por isso mesmo. A gente tá sempre voltando nas palavras que você achar difícil. Por exemplo, a gente tem um poema aqui agora do Raimundo Correia, desculpa. E aí eu quero ver se você acerta de qual o movimento que o Raimundo Correia é. Pra gente poder analisar o poema. Eu não sei, professor, porque é a primeira vez que eu entendi esse nome. Raimundo Correia? Sim, É a primeira vez que eu entendi esse nome. primeira vez que você ouve esse nome. Sim,
Não é tão conhecido assim, né? Mas tudo bem. Não conhecido no sentido assim, que não é uma coisa que. Não é um autor que a gente lê tanto, igual Machado de Assis, por exemplo. Mário de Andrade e tudo mais. Mas enfim, também tem a importância dele. Então, Raimundo Correia tá em Ele qual faz período? parte Oi? da que ele é do romantismo. Quer dizer, na verdade, é a primeira vez que eu ouvi. Primeira vez que você ouviu? É, Você, mas eu tinha, vi que ele você já tinha lido algo dele? não. Então a gente vai ler agora. Eita, Então, Raimundo Correia, ele é do parnasianismo. Ele é um escritor lá do parnasianismo. eu vou anotar, porque é a primeira vez que eu. Então vamos lá. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora, n'alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos cause, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz, reconde do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então aí é um poema do Raimundo Correia. A gente vai ver agora, né? Mas eu vou. O poema é bem interessante. Tá? É interessante, mas a linguagem, como eu disse, na linguagem é uma linguagem que a gente não utiliza muito, assim, né? Mas é bacana. Então vamos lá. Mas igual eu estava te falando, John, a questão é você entender o período que ele tá. Você não precisa de muito se preocupar com. Tem certas palavras que realmente a gente não vai entender mesmo. Até eu mesmo, assim, assim que já estou na faculdade, estou estudando isso, às vezes tem certos momentos, certas palavras que a gente lê, a gente fica em dúvida e tudo mais. E infelizmente no Enem não tem como consultar, assim, um dicionário, alguma coisa. Mas tenta, assim, relevar ela, tentar ver o que você acha que essa palavra significa, assim. Porque é o jeito. Infelizmente é o jeito. Mas vamos lá. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas na sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a piedar-se do próximo. Ou a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Qual, John? É a letra A. Letra A? Por que a letra A? É porque que você tem que. Apesar. Porque você não pode ficar sempre. Tem a alegria, você chora algumas vezes. Tem as ilusões, tem muita coisa que vão acontecer na vida. Mas o bem é aceitar a gente como aceitar isso, porque não tem, se não pode ficar, não pode esperar que tudo vai ficar, tudo sempre vai ficar bem para uma pessoa. A pessoa tem que ser aceitada do jeito que ele é. Exatamente, John. Falou tudo. Então aí a letra A. Necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. E é basicamente isso que você falou, né, John? Às vezes a gente, pra ser aceito em algum lugar, a gente tenta agir de certa forma e tudo mais. Mas não é assim que funciona, não é mesmo? Então aqui ele mesmo fala, né? Quanta gente que inveja agora nos cause, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz reconde do inimigo, como invisível chaga cancerosa, tudo mais. Então Muita ele vai falando gente que exatamente. ri, Oi? quando é que a gente que ri, talvez existe, cuja aventura única conseguem parecer aos outros venturosos. Às vezes você tá rindo lá, mas você não tá bem, assim.
Ou eu posso estar rindo com você e ser falso, sabe? Ele fala muito dessa questão da máscara da face. Posso estar sendo falso com você. Posso estar rindo aqui, mas planejando uma maldade, de te, sei lá, te agredir, de te bater e tudo mais. Então, assim, é isso. Letra A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Então vamos para a próxima. Certinho? Tudo deu para entender direitinho? Sim, certinho. Vamos para 11. Trovador. Esse poema pertence a qual movimento? Trovadorismo? Não, trovadorismo não. Ah, não. É, Mário de Andrade é da onde? Mário de Andrade é do romantismo. Da onde? O que você falou? Mário de Andrade é de onde? Qual movimento? É do romantismo. Nananina, não. A gente tem que lembrar, Mário de Andrade é um dos nomes mais conhecidos do... Mas é do romantismo. Não, Não. é do romantismo? O Mário, ele tem essa proposta de modernizar. Ah, é do modernismo. Exatamente, John. Ele quer modernizar a literatura, então vamos lá. Tá falando sobre o trovador aqui. É até uma pegadinha, porque a gente vê o trovador, a gente já pensa, vai falar de trovadorismo. Mas não, quem tá falando é o Mário aqui. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitantemente no meu coração arlequina. Intermitantemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Canta bona, de orom, sou um tupi tangendo um alaúde. Então ele faz essa mistura, né, do tupi, né, do indígena com o alaúde, que é um instrumento assim associado a Portugal, a Europa e tudo mais. Do trovadorismo mesmo, né, é uma imagem assim bem assim moderna mesmo, bem revolucionária. Você vê um indígena tocando um alaúde, porque esse instrumento do português assim, né, que era só para os portugueses, essa arte só para os portugueses, o indígena também está fazendo ela. E é exatamente isso que o Mário e os modernistas querem. Essa questão do indígena, de valorizar, de criar uma identidade nacional. Pera, o indígena, ele é o brasileiro de verdade, ele estava aqui antes da gente, então vamos falar um pouquinho sobre ele também, né? Vamos criar uma identidade nacional. O que é o Brasil? O que a gente quer do Brasil? O que fizeram do Brasil? O que a gente quer fazer de novidade? Então vamos modernizar isso aí. Então aí, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade, como eu disse, né? O Mário, ele tá lá querendo revolucionar, ele pega essa questão, ele questiona muito, o que é identidade nacional, né? Essas questões assim, o que é o Brasil e tudo mais. Em O Trovador, esse aspecto é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequina, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do esperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde, de Dloron. Acho que é Dloron mesmo. Problematizado na oposição tupi e alaúde, apontando a síntese nacional que seria a proposta do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, que também é um outro nome modernista aí que faz esse manifesto super importante, né, para o modernismo, pelo menos para a primeira fase do modernismo, exaltado pelo eu lírico que evoca o sentimento dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. E aí, John, o que vai ser? Só um minuto, professor. Tudo bem, pode fazer aí, quiser que eu volto.
Você pode me esclarecer um pouquinho na letra B, professor, e a letra D? Oi? A letra D e a letra D, a letra B e a letra D? Me dá uma explicação sobre esses. Então, a letra B E a propõe letra que D? esse verificar é que o aspecto, né, da identidade nacional no poema O Trovador é verificado já no título, né, que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Então é isso que a letra D pergunta. Na letra repentista, no caso, é um ritmo, né, nordestino. Eu não sei falar muito sobre, já ouvi falar, mas eu não eu confesso que eu não conheço muito. Mas é bem bacana também. Eu acho que eles tocam algum instrumento parecido com o alaúde. Acho que o violão, não sei. Fazem umas rimas e tudo mais. E a letra D, problematizado na oposição tupi, né, selvagem e tudo mais, e alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, né? Então aí pergunta se está fazendo essa oposição, né? Se está problematizando essa oposição entre o indígena e o português, né? O tupi e o alaúde, o selvagem e o civilizado. Qual você acha que é? Eu acho que a letra D, né? Por causa do manifesto antropófago de Oswaldo de Andrade, porque às vezes o manifesto é tipo. Manifesto pode ter muito sentido, mas às vezes ele tem o objetivo de. Ah, se tem alguma coisa que a gente quer para a nossa sociedade, a gente quer que isso mude, que isso não era bom, a gente tem essa proposição para que a sociedade melhorasse. Às vezes, no manifesto, é isso que tá se tratando. E como que no nacionalismo a ideia era esse, falar da sociedade que existia e propor uma sociedade melhor, aí por isso que ia ficar na verdade, né? Exatamente. Então ele cria, né, igual eu falei, né, essa posição de você imaginar um tupi tocando um alaúde, né? Essa junção do indígena tocando, em vez dele tocar um instrumento dele, tocando um instrumento de Portugal, assim, sabe? Ele fala que ele é um tupi tocando um alaúde. É a junção do indígena com o cidadão civilizado. É um nome muito feio a gente falar civilizado, né? Mas enfim. Do cidadão das cidades. Vamos abordar o cidadão das cidades, assim, com o indígena. Então, essa síntese, assim, desses dois Brasis que a gente tem até hoje, a gente é muito separado, assim, na questão. A gente vê essas lutas dos povos indígenas, né, nos jornais e tudo mais, que são lutas muito válidas, são lutas que a gente deve apoiar mesmo. Então, a gente vê essas lutas dos povos indígenas e, em compensação, também a gente vê, né, articulações políticas, sociais e econômicas contra esses povos, que é o que o Mário queria articular, não para essas lutas serem barradas, mas que essas lutas fizessem parte mesmo, sabe? Que a gente falasse mais do que a identidade nacional, de que o indígena faz parte da identidade nacional, ele deve ser respeitado, a gente deve pensar no indígena como um cidadão brasileiro mesmo, né? Que acho que às vezes o povo esquece que o indígena também é um cidadão brasileiro. Mas, enfim, isso é questão mais política, eu não vou entrar muito no meio disso. Mas que também influencia nisso, né? Porque se hoje em dia a gente tá assim, eu sempre te falo, né? Se hoje em dia a gente tá assim, imagina naquela época. Então, um século atrás. Então, são questões muito válidas que ele levanta. Se você tiver interesse em ler o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade também, ele é bem curtinho. Se não me engano, eu acho que ele é umas 20 a 50 páginas no máximo, assim, e é mais curtinho assim mesmo, se tiver interesse de ler, vai te ajudar bastante a compreender o que o modernismo é, né? É igual você falou, essa questão do manifesto, é uma questão de, olha, eu quero falar sobre uma coisa aqui, quero reivindicar alguma coisa. A gente vai ter um manifesto futurista também, que vai ser feito agora, eu não lembro o nome do rapaz que faz, nossa, eu não lembro. Mas enfim, a gente tem vários manifestos aí nesse período do modernismo e tudo mais. A gente vê as vanguardas, né? As artes de vanguarda. Você deve estar vendo isso com a professora de arte e cultura. Mas a gente vê que a arte e a literatura são bem ligadinhas.
Então a gente vê manifesto futurista, manifesto antropófago. Para a literatura é mais caro para a gente o manifesto antropófago, né, que vai influenciar mais no modernismo. Mas também a gente vai ter o manifesto futurista, a gente vai ter o manifesto. A gente tem também essas vanguardas surgindo, cubismo, surrealismo e tudo mais. Enfim, mas pra gente o mais interessante aqui mesmo, para propor essa identidade nacional mesmo, brasileira, brazuca, né, uma palavra que o pessoal utiliza, essa identidade brasileira mesmo, é o Manifesto Antropófago, beleza? Beleza, Então é professor. a letra D, essa síntese entre o tupi e o alaúde, como a gente viu mesmo no finalzinho. Sim. Agora a gente vai lá pro Aloysio de Azevedo, a gente já falou dele aqui, né? Do Aloysio de Azevedo, ele tá em qual movimento? Na o quê? Natura. Naturalismo. Exatamente. A gente tem muito, né, esse darwinismo social, esse determinismo do naturalismo, né? Essa relação com a biologia e tudo mais, que você a gente, né, acaba sendo meio animalizado pelo trabalho e tudo mais, que bebe um pouco desses ideais assim meio cientificistas, positivistas, né, que a gente vê resquícios dele, que até vão influenciar teorias raciais, como eu disse, né, no teorias raciais no século passado, como o nazismo, né, coisas bem pesadas e enfim, né. Essas teorias raciais assim justificadas nas ciências que são muito bacanas, né? A gente já sabe disso. Mas enfim, vou deixar isso para os professores de história desdobrarem melhor e aqui a gente fica com a literatura. Então a gente vai ler o mulato aqui. Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis, ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser a mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos: mulato. E crescia, crescia transformando-se em tenebrosa nuvem, que escondia todo o seu passado. Ideia parasita, que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usava para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que em sua presença discutiam questões de raça e de sangue. Então aí, como eu disse, a gente tem muito esse cientificismo, né? Essa questão do mulato como o fruto de uma relação do branco com o negro. Então a gente tem muito isso, que hoje em dia a gente chamaria de pardo, né? Mulato acaba sendo um nome bem ofensivo, como a gente já disse ultimamente. Certos grupos negros sociais reivindicam mais a questão do pardo ou do preto de pele clara, do negro de pele clara, do que o mulato mesmo, né? Mas, enfim. Que a gente está falando do século XIX, não tinha esses tinham debates raciais, a gente não pode falar que não tinham, mas não eram tão difundidos como é hoje. O texto de Aloysio de Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condições de raça, apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX, mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres, ilustra os diferentes modos de que o indivíduo tinha de ascender socialmente, ou critica a educação oferecida às mulheres e aos maus tratos dispensados aos negros. Um minutinho para fazer. Bom, Então, John,
Já tem alguma? E eu acho que Qual? parece a letra E e a letra A. Tá em dúvida entre a letra E ou a letra A? É, sim. Então vamos Deixa lá. eu Então, mostrar. não há, de certa forma, uma crítica aqui tão evidente assim. Eu acho que é a letra A mesmo. É porque o naturalismo, ou a ideia do naturalismo era, ele sempre falava de uma, não só que ele tratava de alguns problemas sociais, mas de um ponto de vista muito Científico, né? científica, como que se Exatamente. de um ponto de vista científico aí também e Sim, aquela questão do determinismo, né? De onde você tá, você vai agir de acordo com o lugar que você tá, com o contexto que você vive. É, e aí uniformiza, né, a sociedade. Então, os negros vão ser dessa forma, os brancos vão ser dessa forma, os mulatos também, né, que eram um termo que usavam muito, vão ser de tal forma, que vão ficar, né, entre o negro que não tinha tanta instrução assim, e o mulato e o branco que tinha instrução. O mulato tá nesse meio termo, sabe? O mulato ele tem instrução, mas ele não é considerado como branco e tudo mais. Ele tem uma instrução em meio termo, digamos assim. Ele tá no meio termo entre o branco e o negro, sabe? Enfim, uma visão assim bem, né? Não se vamos não julgar com os olhares de hoje, assim, apesar que nos olhares de hoje, na minha opinião, é uma visão meio assim, muito irreal das coisas, mas enfim, para a visão da época, é o que condiz, né, no momento ali. Mas tem essa uniformidade, nessa massificação. Então a Ana Rosa, o mulato no geral, ele vai agir de certa forma que a gente pode prever, que é o contrário, né, do realismo. Né? A gente viu o realismo lá atrás, enquanto o naturalismo ele se apoia mais nessa uniformidade, nessa massificação do comportamento das pessoas. Lá no realismo a gente vê em Brás Cubas, por exemplo, essa psicologização, né? Esse ambiente psicológico mais bem construído. O Brás Cubas, nossa, ele fala bastante disso, né? A gente vê bastante a mente do Brás Cubas como funciona. Aqui não. Aqui a gente vai ter mais essa animalização do sujeito também, de certa forma. O sujeito vai agir de certa forma, de acordo com o meio que ele vive, baseado nessas teorias científicas e tudo mais. Então é uma certa diferenciação, né? O naturalismo ele foca mais na ciência, na fisiologia, né, na biologia e tudo mais, e o realismo ele vai focar mais na psicologia, né, em desdobrar mais os sentimentos do indivíduo e tudo mais, a mente dele, o psicológico, as descrições também vão ser bem foco do realismo, mas enfim, vamos voltar ao naturalismo aqui. Então a opção correta seria mesmo a letra A, né, John? é, sim. Porque E ela também, relaciona. Oi? pode falar. Pode falar por que você acha que é a letra A? É porque sempre no naturalismo, esses autores, eles sempre tentam ver como que você faz, tra, tratando essas questões de um ponto de vista um pouco científico, como você falou, alguém, e você vai ter uma reação, você vai agir, depende de onde que você sai, depende de como que você cresceu, como que você está vivendo. É isso que determina seu comportamento. Exatamente, John, você falou tudo. Então, o seu comportamento, né, vai ser essa coisa de massa, né? Não é uma individualização do sujeito igual a gente vê no realismo. É uma massificação mesmo, né? Uma homogeneização do sujeito. Então, de acordo, igual você falou, né, de acordo de onde você nasce, da sua cor e tudo mais, da sua raça e afins, você vai agir de certa forma, vai ter essa predisposição a agir de tal forma e tudo mais. Então é isso, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condições de raça.
Vamos para a próxima agora, questão de número 13, a última. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo e com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma largata listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Parece louca. Então, um poema, assim, bem atípico, né? Bem engraçado. Você não falaria assim isso pra sua namorada, né? Falava, você parece uma lagartixa. É bem uma largata listrada, na verdade. É bem Hum. estranho, né? Mas enfim. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época. Então a gente vai cruzar esse poema de Antônio Bandeira com os ideais modernistas, né? Uma característica do modernismo. Então, o que destaca aqui? A reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas, a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano, a criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado, a escolha do tema do amor romântico caracterizador do estilo literário dessa época, ou o recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Vamos ver, hein? Só um minuto. Pode fazer aí à vontade. Então, John, já tem alguma? É, só um minuto, professor. Tudo bem. Você pode me explicar a letra D, professor, e a B? A letra D e B? É, Então, aí tá, na letra B tá falando que a escolha do tema do amor romântico é caracterizador do estilo literário dessa época. A gente vê muito amor romântico na poesia modernista, sim, mas é o principal, assim. não, Agora, a letra B. A utilização expressiva da linguagem falada do cotidiano. A gente tem uma linguagem falada aqui, não tem? tem uma linguagem. A gente vê muito diálogo, muita conversa. A gente fica olhando, não é aquela coisa tão rebuscada assim, sabe? É É, do jeito que as pessoas falam mesmo, né? A gente fica olhando. Você parece uma largata listrada. Você é engraçada, você parece louca. Então, letra B, né? aí por isso que não pode ser a letra D, né? É a letra B. Porque tem essa utilização da linguagem falada, né? Tudo mais. Não é a letra D, porque o amor romântico não é bem o foco aqui, né? Por mais que sejam namorados e tudo mais, não é bem o foco. Até da poesia modernista também não é muito o foco o amor romântico. É, A questão de simetria de versos. Não tem a simetria de versos aqui também. então, não, A questão do. a interação de palavra com recurso de construções de mais ricas também não, porque não tem mais ricas. É, exatamente. Então é isso.
A letra B mesmo. Sabe? Aí, certinho aqui nosso gabarito. Você dá uma olhadinha depois. E aí, a gente fica por aqui. Tem alguma dúvida? Mas eu tô tranquila, professor. Sim? Sim, tô tranquila. Então, esse foi nosso último aulão aqui. Acho que provavelmente deve ter alguma outra aula pela frente. Eu não sei se eu vou conseguir dar esse último aulão para vocês antes do Enem, né? O Enem tá chegando. Então, fica minhas dicas. O que eu tentei fazer agora, pelo menos nessa última questão que a gente já estava encerrando, é o que eu sempre falo com vocês. Não sei se você que está assistindo a aula aí agora, não sei se está vendo a minha primeira aula agora. O que eu sempre falo, vamos tentar sempre ver questão por questão, alternativa por alternativa. Tentar validar sempre. Será que é isso que tá certo? Será que essa alternativa toda tá correta? Será que tá correto até aqui? Porque meio certo não é certo. Se tiver correto até aqui, por exemplo, tiver uma vírgula aqui, falando outra coisa aqui tiver errado, invalida toda a alternativa. Então vamos tentar ver se a alternativa está toda correta, igual aqui, por exemplo. Aqui estava tudo correto, mas geralmente sempre tem pegadinha, essas coisinhas assim. Coloca uma coisa certa com outra coisa errada. Então vamos sempre prestar atenção nisso, tentar ver cada alternativa por si só. Se for chutar, tenta fazer um chute assim que você consegue entender por que você está chutando aquela alternativa. Você não precisa justificar, porque o Enem não pede justificativa. Mas é bom você justificar para você mesmo. Por que essa questão está correta? Ou então, por que eu estou chutando essa? Será que é porque eu vi alguma coisa que eu lembrei da aula, algum tema, alguma coisa assim? Então vamos sempre pensar nisso, tá bom? Sempre lembrar, igual eu tinha falado na questão dos poemas, até você, John, tinha falado disso, sobre ter dificuldade em algumas coisas. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, do arcadismo. Por que é arcadismo aqui? Vamos tentar ver os temas. Qual que é o tema que essa poesia está falando? Qual que é as palavras que essa poesia usa? Qual que é a construção mesmo que essa poesia usa? Será que tem muita rima? Será que não tem rima? Será que é um romance? Será que é um diálogo? Será que está falando muito de... Igual aqui está falando de montes. Aqui está falando... Vamos voltar a outra aqui. Aqui está falando de cárcere das almas, está falando muito sobre misticismo, então a gente já vai inferir que é simbolismo. A gente vê o nome do autor também para a gente ver de qual movimento ele é, beleza? Vamos prestar sempre atenção nessas informações do nome do autor, tentar pensar no contexto histórico, por que pensavam assim. Não é para preencher uma tabelinha, ah não, romantismo por causa disso, é realismo por causa disso. Não, vamos tentar entender o porquê, sabe? Por que é romantismo, por que é realismo, e por que aquela alternativa está correta, por que está errado. Tentar pensar nessas características comuns do romantismo. Porque cada autor vai escrever de uma forma, mas tem características em comum. Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, se eu não encontrar com vocês mais um ótimo Enem para vocês, vocês vão se sair muito bem. O John acertou bastante. Eu vejo que as meninas que participavam também hoje não conseguiram participar das aulas. Estão acertando bastante questões, estão tendo um raciocínio bacana, estão conseguindo entender. Então, assim, é só ter calma, ter paciência. Vocês vão conseguir. Eu sei que vocês vão conseguir. Pensa que é o sonho de vocês, que vocês estão se dedicando por isso e agora é correr pro abraço, beleza? A Beleza, vitória já é de vocês, vocês vão só lá buscar ela, beleza? beleza. Obrigado pelas dicas, também pela indicação durante esse tempo, professor. Eu espero que o Enem vai dar certo este ano, porque é meu sonho, né, de entrar na faculdade o ano que vem. Eu tenho certeza que isso vai ser possível. Exatamente. Foi meu sonho também. Lá em 2000, eu fiz o Enem em 2019, eu passei, mas eu não consegui vir para a universidade. Aí eu fiz de novo, passei em 2020, estou aqui agora na universidade. Foi meu sonho. Eu também não tive condições favoráveis, assim, não sei quais são as condições de vocês. Eu não tive condições favoráveis, assim, em certos momentos também. Mas eu me dediquei, eu estudei. Vocês estão estudando, vocês estão se dedicando. Eu sei que muitos de vocês trabalham, muitos de vocês não conseguiram acompanhar por causa disso. Talvez muitos de vocês podem ter algum problema psicológico, algum problema financeiro, algum problema familiar. Não deixe essas coisas externas afetarem vocês. Quando chegar no Enem, foca no Enem, foca na prova,
Todas as adversidades, as dificuldades da vida ficam para trás. Pensa no sonho de vocês, pensa no que vocês estão lutando. Vocês lutaram bastante por isso e eu sei que vocês lutaram. Eu acompanhei vocês nesse processo. Então, como eu disse, a vitória é de vocês. Vocês vão lá buscar. Tenham calma, tenham paciência. Dá uma revisadinha até certo momento. Quando estiver chegando no Enem, esquece do Enem por uns dias assim. Foca, descansa, porque estudar em excesso também faz mal. Descansa a mente para ir com a mente tranquila. Leva um lanchinho saudável, água, bebam bastante água. E é isso, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada pela indicação. Como que você fala? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu confio no potencial de vocês e eu espero que vocês confiem no potencial de vocês também. A autoconfiança é a melhor coisa que a gente pode ter. Confie no potencial de vocês e vai dar tudo certo. Então aí a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês têm meu número lá no grupo do Pro Imigrantes. Meu nome é Vinícius, né? Caso vocês quiserem procurar, não tiver meu número salvo, quiser procurar lá, procura lá por Vini. Meu nome no WhatsApp tá Vini. Procura lá por Vini no grupo do WhatsApp. Me chama lá no WhatsApp. Eu tô com dúvida no modernismo. Tô com dúvida no simbolismo. Como que eu faço para mim achar alguma alternativa correta? Eu quero fazer tal questão. Quero comentar sobre tal questão. Tô disponível, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então E a até gente mais. Até mais, bom sábado, bom final, bom domingo também que vem aí amanhã, bom final de semana, descansem bastante, saiam, relaxem a mente, encontrem com amigos, com colegas, se divirtam, que a vida é isso, tá bom? tá bom, professor. Obrigada. Por nada, vou encerrar a gravação aqui e a gente encerra.